A Grécia Antiga era formada por cidades-estado, cada qual com sua economia, política e autonomia. Elas podiam ter diferentes níveis de democracia, isonomia, tirania, militarismo. Cada uma tinha também seu deus padroeiro, que era propiciado preferencialmente e que auxiliava na organização da cidade, levando bênçãos para os que se comportavam e ruína para os que tivessem má conduta coletiva ou individual. Mas uma presença em especial se encontrava em todas as cidades, as unindo de forma unívoca diante do Olimpo. Héstia. A primogênita uraniana foi a primeira deusa a nascer do Titã e a última a ser expelida, tornando-se a mais velha e mais nova olimpiana original. E essa não era a única característica que a destoava de seus irmãos. Entre eles, era também a mais comportada, menos dada às intrigas, e quase não se envolvia nas causas divinas que moviam toda a mitologia helênica desde que o caos resolveu animar um pouco as coisas. Enquanto todos os outros faziam amor e guerra, um não excluindo o outro, ela se mantinha pacífica, olhando pelas cidades e mantendo a ordem, que, por vezes, era a própria família que colocava em risco. E ela era deixada em paz por ser tão centrada e comportada. Afinal, quem não é visto não é notado. Mas ela era. Em honra ao seu juramento de virgindade diante de Zeus, ele a sagrou decretando que todo sacrifício e oferenda seriam feitos primeiramente a ela. Então, ela era agraciada em conjunto com todos os deuses que fossem cultuados. E não podia ser de outra forma, já que onde o fogo era usado, lá estava ela. Fosse na cidade, nos templos, nas casas. Onde seu símbolo fosse usado, sua égide era levantada. E foi assim que a sua presença se espalhou por todo lugar, como um fogo que se alastra. Mas os olimpianos capitais eram fundamentalmente 12, e, de modo intrigante, quando Dionísio, o novo príncipe, chegou trazendo êxtase com sua presença, a da deusa se apagou entre o conselho divino. Ela aparentemente teria deixado seu trono no monte e beneficiado o sobrinho? Ela deixou o Olimpo e simplesmente partiu para outro lugar? Seu culto, mesmo com a nova presença a empanando, não deixou de ser feito. Votos a ela eram consolidados, respeito a ela era prestado. Tanto que no panteão latinizado posteriormente, mesmo com o Baco sendo cultuado e distribuindo vinho pelas festas, o culto ao fogo, ao lar e ao estado ainda possuía a presença de Vesta, a versão itálica da deusa. Como sempre ocorreu, não deixou de ser notada amplamente por não estar mais ali. Somente preferia continuar fazendo suas tarefas de maneira silenciosa, contudo, contínua. Um fogo perene crepitando ao longo dos anos. No entanto, a história de Hestia com a humanidade começou antes mesmo de sua representação tomar forma no Mediterrâneo, pois o que de mais básico e fundamental havia no desenvolvimento do homem do que o fogo? A invenção da roda, o domínio da agricultura, do moinho, o redirecionamento das águas. Vários fatos mostram como saltos grandes e importantes foram dados ao longo dos séculos para que civilizações aparecessem, interagissem entre si, assimilando-se, guerreando, trocando e formando o que seria, enfim, uma grande civilização quase única. Porém, entre todos esses domínios técnicos, foi especialmente importante nesse processo: o domínio do fogo. Aprender a manipular proporcionou vários benefícios, desde o cozimento dos alimentos para a maior disponibilidade e fixação de proteínas, para o desenvolvimento da cognição, até a proteção noturna, animais selvagens temendo aquela luz que banhava todo o céu ao redor, mesmo no mais profundo da noite. Água aquecida para o conforto, calor contra as estações, mais visibilidade nos caminhos ocultos e obscuros, e assim foi que o fogo começou a caminhar com os mesmos passos primitivos que os humanos, tornando-se um dos seus companheiros inseparáveis ao longo de toda a história. E, como todo bom fogo, ele se espalhou pelo curso do tempo e do espaço. E os gregos não se enganaram. Ela era realmente a primeira filha de Cronos. Quando cultuada na Grécia, o percurso percorrido por ela era já consideravelmente longo, datando do começo do ser humano como é conhecido. Como havia conseguido se manter nos arredores por tanto tempo, era de se esperar que continuasse por aí por mais algum. Com cada nova fase experimentada em toda a sociedade, sua presença continuava firme, muitas vezes cumprindo com seus afazeres ritualísticos, queimando oferendas e incensos para auxiliar na comunicação com os deuses, ou se mantendo acesa nos lares para fornecer luz, aconchego e alimento. Pouco se podia fazer caso não houvesse fogo, e quando a chama doméstica se apagava, uma nova deveria ser providenciada imediatamente e oferecida a ela. Caso ausente, todas as tarefas do lar se atrasariam e se desarranjariam. A casa que não fosse abençoada com a presença de Hestia entrava em problemas. Afinal, a deusa do fogo era também a deusa do lar.
E não era somente nas casas que sua presença podia ser percebida. Também na manufatura se podia ver seu zelo, a fervura da lâmpada, o seu tingimento, a têmpera do aço que faria novas armas, o derretimento da cera para que novas velas fossem feitas e trouxessem ainda mais fogo e luz. Estar cada vez mais presente nas oficinas colocaria a deusa em uma posição de crescente destaque com a virada das eras. Como não somente deusa do fogo, mas do fogo central, quando o primeiro se tornasse tão comum que fosse prosaico demais para que se percebesse o quanto era importante, o segundo deveria mudar de forma para permitir que ela continuasse ativa. E assim que, durante a saída europeia em massa, embora não completamente, de um sistema feudal, com seus mestres artesãos se especializando e criando técnicas para produção mais rápida e menos custosa, foi que este, que sempre acompanhava sacrifícios a outros deuses, levantou as cortinas para a participação especial do seu sobrinho, Hefesto. A proto-industrialização de um continente que se espalhou pelos mares foi fundamentalmente para fazer com que fagulhas desse já antigo fogo encontrassem material novo para entrar em combustão. E, em maior ou menor escala e velocidade, outras nações consolidadas emergentes começaram a seguir as tendências novas do Velho Mundo. Os antigos artesãos criaram guildas que, posteriormente, no solo fértil da Paris pré-revolução, proporcionou o aparecimento dos sindicatos dos peruqueiros e, seguidos deles, vários outros que uniam manufatureiros de outras áreas, preparando o terreno para que a primeira revolução industrial começasse, e em pouco tempo atiçasse também os instintos dos ingleses para que o seguissem, tentassem alcançar e provavelmente os ultrapassassem. Uma outra tendência que crescia muito, mas modestamente do que a industrialização da manufatura, logo que demorou um pouco mais para sua plena exposição, era a tentativa de mercantilização da arte. Fazer algo de belo demandava material, e material demandava dinheiro. E para que houvesse entrada de dinheiro, quem o desse precisava de algo em troca. E por que não a obra que o artista tanto queria materializar? Afinal, em troca de uma expressão de beleza exclusiva, que você teria, mas seu vizinho, por mais rico que fosse, não, se começou o fortalecimento da cultura do mecenato, que auxiliou não somente no fortalecimento da produção da arte, como também da sua produção em massa, mostrando que muitas coisas bem menos refinadas poderiam também igualmente ser comerciadas ao serem produzidas em volume. Para quem havia já agradado um de seus sobrinhos, fazer o mesmo com o outro em troca de alguma coisa não faria mal. E veio também Pluto, o deus da riqueza, no encalço silencioso de sua tia. Com toda a algazarra política presente nas ilhas gregas e na Grécia continental, em seu período clássico, não faltou material para que Aristóteles observasse os movimentos políticos na região e percebesse tendências que não eram únicas somente daqueles tempos. Em seu A Política, ele nota recorrentemente a tendência da solidificação do poder nos entornos do dinheiro. Segundo ele, a aristocracia, o governo dos preparados, tinha um contrário degenerado, na oligarquia, o governo dos ricos, dado que a adulação tendia a criar um falso poder nos arredores dos mais abastados, que terminava por se cristalizar em uma forma efetiva de autoridade, o fluxo da riqueza se tornando o fluxo da governança. Em uma sociedade que se habituou a vender mesmo a beleza, com alguns de seus ganhando seus status financeiramente, nada mais natural do que nos seus arredores, suas entourages se sentissem os novos nobres, e eles mesmos os novos soberanos, até que, por repetição, isso se metamorfosia em realidade, o corpo aristocrático sendo gradativamente trocado pelo oligárquico, e com um novo governo vem um novo Estado. Sendo a própria Este a padroeira do Estado, não havia necessidade de auxílio em sua nova empreitada, mas como havia presenteado filhos de seus irmãos, nada mais comum que um deles, o mais ciumento, quisesse também receber seu quinhão de adulação. E quem mais ciumento que a deusa da organização governamental, protetora das cidades? E entra sua majestade, Hera. O Estado cresceu, e com ele o seu filho governo, andando ambos lado a lado rumo a uma nova ordem organizacional. Fixado na questão da burocratização da ordem e em sua opressão sobre as instituições e indivíduos, o balizador da sociologia moderna, Max Weber, percebeu que o Estado vinha se especiando em uma figura altamente sofisticada. Um aparato procedural e documental rastejava por entre as instituições, as abocanhando e transformando em uma pilha de papéis que não baixava mais. Qualquer grande evento que institucionalizasse essa nova tendência o faria de modo irreversível. E foi então que Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro, se meteu em problemas. A escalada das tensões diplomáticas não foi nada quando comparado com o aumento do maquinário de guerra. Tanto países já altamente militarizados quanto aqueles com tendências naturalmente liberais se deram aos meios burocráticos por via de seus exércitos, criando um aparato enorme carregado atrás de si.
Entre eles, os sempre mais influentes Estados Unidos da América, os quais, segundo Weber, certamente não veriam mais seu volume estatal diminuindo após o final do conflito. E quem melhor para assegurar que as convenções de guerra continuariam a ser seguidas, senão a égide do conflito? Ares. O século XX foi crivado pelas balas do confronto no fronte de guerra, desde os conflitos civis das revoluções até a conclusão da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Coreias, Guerra Fria e sua pseudo-passividade. Quando os estados não conseguiam mais manter seu poderio bélico a plenos pulmões, a guerra teve que usar novas ferramentas que minassem o inimigo com cada vez menos armamento. Foi quando o artifício que vinha sendo cultivado havia quase um século e que chegou a um ponto de quase perfeição ficou completamente pronto. O moral e a moral do inimigo deveriam ser rebaixadas para que ele perdesse suas forças, e para isso se transformou a informação em propaganda. Mensagens, panfletos, cartazes, tudo que informasse deveria ser feito por nós e contra eles. Este abriu caminho para Hermes pelo rádio, telefone e televisão. Mas a atenção precisava ser chamada para que o fogo continuasse a ser queimado. Então a propaganda ganhou não só um lugar de fogo central em cada casa, mas também as mais belas cores, para que Hermes pudesse vir acompanhado da colorida e alada íris e levasse consigo a mensagem a todos os cantos. E para tanto fogo, uma solareira não era suficiente. Então que viesse a internet para que a casa ficasse aquecida com a chama da informação. Quando não havia mais a conflagração do fogo da guerra, outra coisa deveria queimar. Mas ambos os deuses eram alados, então podiam voar ainda mais rápido, levando fagulhas por todos os lados, dessa vez sendo carregados para longe do fogo central, para que houvesse culto em todos os lugares. Hermes e Íris então passaram a voar por todo o céu, servindo de arautos da chama que, desde o amanhecer da humanidade, nunca havia se deixado apagar, fosse com o aconchego do fogão, o brilho da forja, o tilitar das moedas, o clamor do Estado, o flamejar da guerra, ou a brasa diminuída, mas espalhada por todo o mundo da conexão. Dionísio podia se sentar à vontade no trono do Olimpo, pois que isso era de pouca importância. Afinal, o mundo era dela, silenciosa e continuamente. E você, o que faria se o fogo central da sua casa se apagasse a qualquer momento?